Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando a aula número 13, parte 3 do curso de Meteorologia Aeronáutica dentro desta janela de piloto privado de avião. E nesta aula nós vamos falar aí da circulação regional ou secundária dos ventos. Falamos na primeira aula sobre a composição dos ventos e como os ventos se formam. Na segunda, os aspectos da circulação geral. E agora nós vamos falar da circulação regional ou secundária também, tá bom? Então, eu vou dar início aqui para vocês. Circulação secundária ou regional ocorre em certas regiões do globo terrestre. E por que essa circulação regional ela ocorre? Por questões tipicamente geográficas, tá? Em termos de terreno e atmosféricas. Então, a combinação da geografia do local, né, do relevo do local com a atmosfera vai fazer com que tenha alguns aspectos de circulação regional. E aí você me pergunta, quais são esses aspectos? Na nossa aula, nós vamos tratar de 5 aspectos, tá bom? O primeiro aspecto são as brisas. O segundo aspecto são os ventos de vale ou de montanha. O terceiro aspecto são os ventos anabáticos e catabáticos. O quarto aspecto são as monções e o quinto aspecto para finalizar a nossa aula é o efeito Forren aí, né? Na verdade, não é o efeito Forren. A gente vai ver o que é o efeito Forren, é um negócio bem interessante aí. E vamos falar um pouco de barlavento e solta-vento também na hora de falar de efeito Forren. Então, vou começar a nossa aula para vocês aqui definitivamente. Vou falar primeiro das brisas, tá? O que são as brisas? As brisas, elas são divididas em brisas marítimas e brisas terrestres. E aonde vão ocorrer? Regiões tipicamente litorâneas, tá? Apenas nas zonas litorâneas do continente. E a primeira brisa aí que eu vou mostrar para vocês é a brisa marítima, tá bom? A brisa marítima, ela sopra do mar para a terra. Brisa marítima sopra do mar e ela ocorre normalmente durante os dias. O que acontece para ter a brisa marítima? Nós temos aqui irradiação solar. A irradiação solar, ela aquece o ar sobre o oceano e aquece o ar sobre o continente. No entanto, a capacidade de absorção de calor do ar do continente, é maior do que o ar do oceano, né? Então, com isso, o continente absorvendo mais calor aqui, ele vai dissipar mais calor para o ar e esse ar vai ficar mais quente, diminuindo a sua densidade e criando uma zona de baixa pressão. Aqui também há um aquecimento, mas a capacidade da água dissipar esse calor é menor, né, assim como é menor de absorver também. Então, com isso, a gente vai ter o ar um pouco mais frio aqui do que do continente. Como o ar aqui está um pouco mais frio, a pressão dele é um pouco maior. E aí, pelo fato de ter uma pressão maior aqui e uma mais baixa aqui, ocorre um sopramento de vento que nós chamamos de brisa marítima, tá? Brisa marítima, sopra do mar, ocorre durante os dias. E agora nós vamos falar da brisa terrestre, tá? A brisa terrestre, ao contrário da marítima, ela vai soprar da terra para o mar. E vai ocorrer normalmente durante as noites. Por quê? Durante o dia tem aquela incidência solar constante que aquece a água e aquece o relevo aqui da superfície terrestre. À noite, a capacidade de dissipar calor é maior da superfície terrestre do que da água. Então, aqui vai ocorrer uma maior dissipação de calor e um maior resfriamento. Aqui vai ocorrer uma menor dissipação de calor e um menor de resfriamento, a ponto que a temperatura no continente fique menor do que a temperatura no mar. Se a temperatura ficou menor, né, se no mar ficou mais quente, vamos ter uma zona de alta pressão aqui no continente e uma zona de baixa pressão. A diferença de pressão vai originar os ventos aí de brisa, chamado de brisa terrestre durante o período noturno. Então, sobre brisas, o que eu tinha para falar para vocês é isso daqui. Vamos dar continuidade à nossa aula agora, falando a respeito de ventos de vale e ventos de montanha. Ventos de vale, tá? Primeiro termo aí. Ele vai subir a encosta durante o dia. Porque a radiação aqui no fundo dos vales, que é um local em tese mais fresquinho, né, mais frio, ele vai aquecer esse ar. E esse ar vai perder densidade e começar a subir a encosta
aqui durante o dia, né? Então ele sai do vale, é um ar de alta densidade no vale e baixa densidade quando vai subindo o vale, né? Por quê? Porque ele vai ganhando temperatura e perdendo densidade, subindo cada vez mais. O ar mais denso, ele vai estar aqui sempre, né? Se houver algum ar mais denso aqui, como o ar menos denso começa a subir, o ar mais denso vai tomar o local aqui e nós temos aí o vento de vale. Segundo vento aí é o vento de montanha, tá? O vento de montanha, ele desce a encosta durante a noite. Por quê? Porque nós vamos ter maiores índices de resfriamento aqui, mais próximos ao pico da montanha à noite. Se resfriou mais, ganhou densidade e começa a descer. E esta zona aqui, que estava mais quente durante a noite, vai tender a subir. Tá? Então é isso que acontece aí, conforme ele vai havendo resfriamento noturno, vai aumentando a densidade e esse ar vai descendo a montanha aí, fazendo a brisa de montanha. Brisa de vale sai do vale, tá? Brisa de vale, ela vai sair daqui do vale e vai subir a encosta. Brisa de montanha, ela sai do pico da montanha e vai descer a encosta. Importante vocês lembrarem isso aí para a banca da ANAC. Bom, agora eu vou falar para vocês de ventos catabáticos e anabáticos, tá? Ventos anabáticos. A radiação ela é absorvida pela encosta durante o dia, né? O sol está incidindo nas montanhas e aí a encosta começa a aquecer. Quando ela aquece, ela passa calor pelo processo de convecção, né? E radiação também, um pouco de condução, é um pouco de cada coisa para o ar. Esse ar aquece, quando ele aquece, ele vai perder densidade, perdeu densidade, fica mais leve do que o ar frio e tende a subir a encosta. Quando ele chega aqui no pico, ele se livra da encosta e aí vai para a atmosfera. Na atmosfera, ele está muito quente e ele começa a entrar em equilíbrio com a camada atmosférica alta, né, onde talvez tenha alguma nuvem e tal. E aí com isso ele vai dissipar essa temperatura. Lembrando que a transferência de calor sempre ocorre do meio mais quente para o mais frio. Quando ele dissipa, ele perde temperatura, perdeu temperatura, aumenta a pressão e aumenta a densidade e ele vai querer descer. Tá? Então essa circulação aí dos ventos anabáticos que ocorrem durante o dia. Agora o segundo vento aí é o vento catabático. A radiação que foi admitida durante todo o dia aqui foi admitida durante todo o dia pelas encostas, ela começa a ser dissipada. Quando ela começa a ser dissipada, ela também vai resfriar o ar. O ar resfriou, ele começa a querer descer a encosta durante a noite. Quando ele desce, ele vai chegar aqui no fundo da encosta, né? No fundo da encosta, ele fica estabilizado, meio que livre da encosta. E ele está mais quente. Então ele começa a fornecer calor para o meio. Quando ele fornecer calor para o meio, não. Ele começa a absorver calor do meio, né? Ele desceu frio. Então ele começa a absorver calor do meio e aquece. Quando ele aquece, ele perde densidade e começa a querer subir aqui, fazendo esta circulação, tá bom? Então esses daí são os ventos anabáticos e os ventos catabáticos. Próximo tema aí da nossa aula, agora nós vamos falar das monções, tá? As monções de inverno, a primeira delas, o continente, ele é mais frio do que o mar, certo? No inverno. E com isso ele vai ter uma pressão mais alta do que o mar. Temperaturas menores, maiores pressões. Temperaturas maiores, menores pressões. Isso quando se trata da atmosfera. Quando a gente está falando de fluido, compressível, incompressível é outra coisa. Mas aqui a gente está falando de continente e mar. Tá? Temperaturas menores no continente, ele vai ter mais pressão. Como ele tem mais pressão, ele vai criar uma corrente seca, né? Se a alta pressão está no continente, a corrente de ar vai do continente para o mar. E se ele está vindo do continente, ele está vindo seco também. Então, nós temos aqui as monções de inverno, tá? De alta intensidade, essas massas de ar aí e esses ventos. E agora também nós temos as monções de verão. O continente, no verão, ele tem mais temperatura do que o mar. Então, nós vamos ter uma baixa pressão aqui no continente. E como a temperatura do mar é menor, nós vamos ter uma alta pressão no mar e com isso vai fluir um escoamento de ar úmido, né? Se está vindo do continente, está carregando gotículas de água junto, está carregando umidade e com isso nós vamos ter aí as monções de verão, soprando o vento úmido do mar para o continente. Agora nós vamos entrar no último tema da nossa aula de ventos de meteorologia, finalmente.
vamos falar de ventos Forren ou efeito Forren, tá? Ao encontrar uma montanha, um vento úmido, ele tende a subir forçadamente, tá? E ele vai sendo resfriado ao longo da encosta. Quanto mais alto, mais frio. Então ele vai subindo e vai se resfriando. Em um determinado momento, ele atinge o ponto de orvalho e a umidade vai se condensar aqui mais próximo ao pico da montanha. Então vai criar sim uma nuvem aqui no alto da montanha. Quando ele condensa, ele cria uma nuvem e aí toda a umidade que estava acumulada aqui na subida do ar, no nosso barlavento, ela vai ficar na nuvem e esse ar ele vai descer aqui seco, ganhando temperatura. Então sobe ar úmido, aqui perde-se toda a umidade, se transformando em nuvem, fica ar seco. Perdeu temperatura até aqui. Chegando aqui, ele retoma essa temperatura no sotavento e o ar vai descer seco, como eu já falei para vocês. Então, barlavento, ar úmido. Subiu, condensou, sotavento, ar seco. Tá? Isso é o efeito Forren que eu tinha que passar aqui para vocês sobre o último tema, finalmente, de ventos que cai na banca da ANAC. Enfim, pessoal, terminamos mais uma aula. Caso você tenha gostado, peço a gentileza de não esquecer de deixar o seu like no vídeo. E se você não se inscreveu no canal, segue aí se inscreve aí agora para você ficar por dentro do que vem pela frente, tá bom? Temos a página do Instagram e do Facebook, Aviadores e Aeronautas. Caso tenha alguma dúvida, uma sugestão, pode mandar por e-mail aí, aviadoresaeronautas@gmail.com. A gente está pronto aí para tentar ajudar vocês da melhor forma, tá bom? Próxima aula, vamos falar de processo adiabático, hein? Razão adiabática seca, razão adiabática úmida, equilíbrio condicional, muito legal. Para mim, um dos temas mais interessantes aí da meteorologia. Espero vocês, valeu, muito obrigado e até a próxima.